Mas você tem que ler. Oi, gente. Bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um. Hoje nós estamos fazendo um vídeo totalmente diferente, longe da nossa casa, né? Nós estamos aqui na casa da nossa prima e do John, seu esposo, né? Um lugar maravilhoso aqui em Richmond, na Virgínia. Aqui o nome mesmo Do lugar é Pauatã. Pauatã. Tá, então nós estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês, ok? Meu esposo vai ler agora o primeiro versículo, nós vamos basear nele esse vídeo. Então, pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade, né, ao nosso trabalho, que sempre fazemos semanalmente. Aqui a gente está ao ar livre, né, está impossibilitado de fazer a leitura, conforme eu tinha previsto, mas nós vamos nos basear no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31, aonde o apóstolo Paulo estava preso e ele foi preso pela perseguição aos cristãos lá em Roma, né? E ele e Silas estavam presos. Mas o Senhor deu um grande livramento para eles, fez surgir um terremoto, aonde abriram-se a porta do cárcere e os seus grilhões foram abertos e poderiam sair livremente se quisessem. Mas eles não saíram. E ali ficaram. E quando a pessoa encarregada, né, de guardá-los naquele local, chegou até eles e ficou impressionado. Viu a porta toda aberta, pessoal, eles devem ter fugido, né? Quando ele tirou a espada para se suicidar, porque ele poderia ser morto pelos seus superiores, aí Paulo disse, não faça isso, nós estamos todos aqui. E ele entrou lá no cárcere, pediu que acendesse a luz, e eles acenderam, e ele verificou que estava todo mundo ali, ele ficou impressionado com aquilo e perguntou para Paulo, né? Como que eu faço para servir a esse Deus? Aí Paulo respondeu para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Então, eu sempre meditei nessa palavra e pensei, mas como? Por outro lado, a Bíblia diz que a salvação é individual. Como pode, então, se uma pessoa ser salva e toda a casa também participar da salvação? E eu pensei durante muito tempo nessa questão. Mas depois eu recebi uma interpretação pelo Espírito Santo de Deus e diz assim, será salvo todos os que crerem. Então, se o chefe da casa creu e os demais também creram, todos serão salvos. Mas se somente ele creu e os outros não crerem, então não há porquê os outros serem salvos. Porque é uma opção, né? É uma opção, a salvação é individual. Eu posso querer e posso não querer. Ao passo que eu posso querer, outra pessoa pode não querer. Mas está aí à disposição, né? Está à disposição de todos. Então é uma palavra que vem encorajar, né, a todos nós. E mesmo que não se cumpra, a promessa de Deus está aí, né? Mesmo que a gente fale e as pessoas não crerem, mas a nossa missão é essa mesmo, de falar até que as pessoas possam compreender e crer verdadeiramente na palavra de Deus. Então essa mensagem vai servir de ilustração para a continuidade aqui do nosso diálogo. Sim, essa é a base, né, para o que a gente vai falar. Porque hoje eu quero entrevistar a minha prima, Silvânia. Como que é seu sobrenome, Silvânia? Horiston. Horiston. Então, eu quero fazer duas perguntas para ela e ela pode levar um tempo que é necessário para explicar para a gente, né, como tudo aconteceu na vida dela. Que em primeiro lugar, né, eu quero perguntar para ela sobre a conversão dela, né? Como foi a conversão dela aqui nos Estados Unidos? Gente, é muito fácil, vou tentar ser bem resumida, mas é muito fácil as pessoas às vezes saírem do Brasil para vir para os Estados Unidos e em busca de dinheiro. Na época eu não vim em busca de dinheiro.
mas a maioria vem em busca de dinheiro. E aí, quando elas chegam aqui, muitas delas se deparam que Deus não trouxe elas por causa do dinheiro, trouxe para conhecer a Deus, porque aqui tem um lema que é onde o filho chora e a mãe não vê. Então aí as pessoas se sentem sozinhas e aí a hora que elas começam a procurar a Deus pela dor. Comigo foi um pouco diferente. Eu já conhecia a Deus, minha mãe me criou na igreja católica, mas com muito temor a Deus. Então eu já tinha aquela proximidade de Deus, mas ainda faltava, ainda tinha um vazio. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, o meu irmão, por parte de pai, tentava falar comigo algumas coisas que para mim que eu pudesse entender melhor. E eu, muito resistente, e ele falou assim: Silvânia, eu não vou falar mais nada. Leia a Bíblia. E eu sempre tive a Bíblia. Mas eu já li várias passagens da Bíblia antes, mas eu nunca tive aquela discernimento. Né? Não, então aquele hábito de ler, de procurar respostas na Bíblia. Então, como ele viu que eu sou uma pessoa difícil para me convencer de alguma coisa, ele me falou: quando você for ler a Bíblia, fale com o Espírito Santo, abra o teu coração e fala comigo, Espírito Santo, me mostre. E assim eu comecei a fazer. E comecei a ler, e comecei a falar, a pedir ao Espírito Santo. E assim foi durante um período. Nós saímos do estado onde nós estávamos, ele ficou para trás e eu vim para um outro estado com a minha família. E eu continuei a leitura. E sempre a leitura era à noite, porque eu dormi, durante o dia eu trabalhava muito. E um dia, do nada, eu falo do nada porque assim, num dia normal, não era num dia, num culto, não era num grupo de oração, não. Do nada, na minha casa à noite, eu lendo, veio algo diferente que eu nunca tinha sentido e uma vontade de chorar que eu também não entendi. No primeiro momento, veio na minha cabeça uma coisa: muitas pessoas choram quando tem depressão, sem motivo nenhum. A pessoa está chorando, assim, sem motivo que os outros veem. Sim. Aí eu pensei: meu Deus, por que eu estou chorando? Por que está vindo essa vontade de chorar? Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que o choro é um choro de alegria. Mas de alegria de o quê? Se eu também não sabia do que estava acontecendo. Então, é um turbilhão de coisas. E aí, eu fui para a sala. Eu estava em um quarto, eu fui para a sala. E aí me veio vontade de orar. E eu comecei a orar, porque até então eu sabia somente orar. Eu achava que eu tinha que ter palavras específicas para orar, para falar com Deus. E aquele dia não, aquele dia foi diferente. Eu comecei a orar aquilo que veio dentro de mim. E eu comecei a falar com Deus, E por que está acontecendo tudo isso? E o choro não parava. E aí eu abri a Bíblia novamente e veio em Efésios. E Efésios falava comigo. E quando eu li aquela passagem que você agora se tornou um novo ser, aí eu entendi. Ou seja, Deus falou comigo. O que o meu irmão tinha falado: abre a Bíblia, mas fale com o Espírito Santo para falar com você. Então, eu não sabia o que estava acontecendo, mas aí o Espírito Santo me mostrou que Deus tinha me transformado em uma nova criatura. E justamente em Efésios. E eu abri do nada e vi aquela passagem. E eu não lembro se eu já li aquela passagem antes. E se eu li também foi despercebido, eu não atentei às palavras que estavam ali. Então, a partir daquele dia, aconteceu. E aí eu queria que todo mundo na minha casa também sentisse o que eu estava sentindo, ver o que eu estava vendo. E aí eu fui, na mesma noite, acordar a minha filha. E eu chorava, e ela falou: mãe, você está louca? E foi aquela coisa: mãe, você está doida? Porque no meio da noite, se você acordar uma pessoa e falar coisas assim, que a pessoa: mãe, o que está acontecendo? Mãe, você está doida? Não sei o quê. E a minha filha mais velha, aí, ou seja, eu voltei para a sala e eu estava louca. Porque se eu tenho explicação, não tem uma explicação. A Bíblia diz que é loucura, né? Para os que não conhecem, isso é uma loucura. E aí o que aconteceu a partir daquele dia? Eu comecei a buscar mais e mais e mais. E aí eu comecei a ver o que o Davi acabou de falar. Eu queria que aquilo acontecesse com toda a minha família. Amém. E toda a minha família viesse a sentir o que eu estava sentindo, porque era uma coisa muito grandiosa, mas que eu não tinha nome, eu não sabia colocar um nome, mas eu queria que todos sentissem. E a partir daquele dia, a minha busca por Jesus foi diferente, porque aí eu queria caminhar com ele lado a lado. Eu passei muitos problemas aqui nos Estados Unidos por morar em um país
onde você não fala o idioma, onde você está sozinho, onde você não tem família. Tinha eu e meus filhos. E eu sentava na sacada da minha casa e convidava Jesus para sentar do meu lado. Então, a partir daquele dia, eu comecei a sentir, eu tenho alguém. Eu pedi a Jesus para me abraçar à noite, sabe? Porque eu queria se sentir abraçada. E então, isso foi acontecendo a partir de quando? A partir daquele dia, onde eu senti a presença de Deus e nem eu sabia que aquilo era a presença de Deus. E aí eu comecei a trabalhar para que eu e a minha casa servissem ao Senhor. E hoje eu sou grata porque as minhas filhas, o meu filho, eles servem ao Senhor. O meu filho hoje, ele está numa fase de que ele quer descobrir o mundo, mas ele tem raiz. Ele foi criado nele um alicerce. Eu ensinei. E eu sei que um dia ele vai estar aqui também ao Senhor. Ele teme ao Senhor, ele conhece a Deus. E falta pouquíssima coisa. E ele tem promessa. E ele tem promessa. Porque essa promessa bíblica aí. Isso. Né? E hoje eu agradeço a Deus por aquilo ter acontecido comigo. Agradeço ao meu irmão por ter colocado aquilo dentro de mim. Aquela vontade. Ele falou, peça ao Espírito Santo. Então, hoje eu até encorajo a você que às vezes está ouvindo e que às vezes olhar e falar assim, mas o quê? O que será que ela sentiu? Isso é conversa. Eu também achava, gente. Mas comece, peça ao Espírito Santo, porque a palavra de Deus, a Bíblia é a boca, é a palavra de Deus. Ele está abrindo a boca e falando com a gente. E às vezes eu não entendo. E só para acrescentar um pouquinho, o primeiro livro da Bíblia que eu li total, assim, de começo ao fim, foi Apocalipse. E é o livro mais difícil para você ter entendimento. Mas eu não sabia disso. Até então eu não sabia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tornou aquilo ali bem claro para mim. E para mim não foi depois que eu fiquei sabendo que o livro de Apocalipse era um livro de revelações e onde é muito difícil para o entendimento. E naquela época não foi para mim. Foi muito bom. Então essa foi a minha história. E eu encorajo você também a pedir ao Espírito Santo de Deus para estar falando, abrindo o teu coração. Primeiramente, a gente tem que abrir para poder receber. Para você também ter esse tipo de experiência. Gente, que experiência linda, gente. Né? Por isso que eu queria que vocês ouvissem. Porque eu sei que a experiência dela é muito linda. Como ela disse que ficou chorando sem saber por quê... E isso, né, na sua própria casa. Isso. Foi que eu não entrava, eu tinha discriminação com evangélicos, né? Então eu não entrava em uma igreja evangélica. E a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, num domingo de manhã, no EBD, e EBD, você sabe que é estudo bíblico, né? Uhum. Não é uma busca assim pelo Espírito Santo manifestar, nem nada. Mas quando eu entrei lá, eu comecei a chorar. E eu fiquei com vergonha, porque ninguém chorava. Só eu chorava. E eu chorei o tempo todo. E era o Espírito Santo me convencendo, porque nesse momento eu já pus no meu coração, gente, é isso que eu quero para a minha vida. É essa paz que eu quero. Não quero nada mais aqui desse mundo, eu quero essa paz. E eu vou buscar, vou atrás dela. E então foi uma coisa parecida em lugares diferentes, né? Então, gente, eu quero só fazer mais uma pergunta para o vídeo não ficar muito extenso, né? Agora eu quero fazer uma pergunta na outra área, né? Tipo assim, no seu bem-estar, né? Como você se sente, né? Porque eu vejo que você tem um esposo maravilhoso aqui, né? Eu conheci, fiquei encantada com o seu lar. E aí a paz, o lugar que você mora, né? O que você escolheu para você. Aí fala um pouquinho. Gente, eu falo, há muito tempo atrás, eu falava que eu tinha dentro de mim um buraco. E eu achava assim que eu era uma pessoa até sortuda, sabe? Que a gente coloca assim um negócio na sorte, né? Mas tinha um buraco. E aí, no momento que aconteceu a minha conversão, aí eu entendi que aquele buraco era o tamanho que eu precisava ser preenchido por Jesus. E a partir daquele dia, passou... a minha vida foi um mar de rosas? Não.
Parece que aí minha vida piorou. Sempre Meu acontece. Deus, aí eu fiquei louca, porque aí acontecia tanta coisa, aí eu falava assim, meu Deus. E aí eu participava de uma igreja aqui brasileira, evangélica, aí você canta os hinos, tá maravilhosos, tá todo mundo lá lindo, e eu cheia de problema, cheia de problema. Mas aí eu falava com Deus uma coisa, muda a minha história, Senhor, muda a minha história. E aí, quando eu falava muda a minha história, muda aquela situação que eu estava vivendo, que trazia, primeiramente, eu não tinha paz interior. Aí, por que você não tinha paz? Mediante a tantos problemas que aconteciam ao meu redor, dentro da minha casa. Não é porque eu tive esse encontro real ali com Cristo que as coisas, os problemas desapareceram. Não. O que eu comecei a entender é que a partir daquele momento eu tinha alguém ali que eu podia sustentar. Carrega para mim a minha cruz que eu não estou dando conta. E aí foi isso que eu comecei a fazer, dividir o meu fardo, porque eu carregava sozinha. O fardo era meu e eu tinha que carregar. E aí então, aparentemente, o que eu vi nos primeiros tempos é que o fardo começou a ficar mais leve. O problema não, até alguns aumentaram, outros surgiram mais, outros menores, mas eu conseguia carregar. E eu fui pedindo a Deus, muda a minha história. E eu falava isso, muda a minha história, mas eu nunca ditei para Deus, eu nunca ajudei Deus. Olha, eu quero que você mude a minha história, assim, fazendo isso, aquilo outro. Mas Deus conhecia o que era o que mais eu precisava. Era a paz interior. E Deus mudou a minha história. Tem algum tempo atrás que eu consegui, gente, a falar, assim, de boca cheia, como diz todo mundo. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que tem paz. Eu sou uma pessoa que amo o que eu faço, amo onde eu estou e eu sou apaixonada pela vida que eu tenho. Porque você está nos Estados Unidos, aí a vida tudo é mais fácil. Gente, não é isso. A vida aqui não é mais fácil. A vida hoje pode ser até mais fácil para mim. Mas a vida foi muito mais difícil aqui para mim do que se eu estivesse no Brasil. Mas a vida que eu tenho hoje, eu sei que Deus, ele jorrou isso para mim. Ele me deu. Eu não mereço. Ele é misericordioso. Ele me deu. Presente. Eu tenho um esposo maravilhoso que realmente me ama, me respeita, adotou a minha família. Ele é americano, mas ele adotou a minha família como a família dele. As filhas deles, os netos deles são meus netos, tanto ele não gosta de falar, os netos da Silvânia, os meus netos, são os nossos netos. Quando perguntam quantos netos vocês têm, ele já conta tudo junto, ele não tem essa separação. Lindo. Então, fora isso, eu mostro uma realidade aqui da onde eu vivo, uma vida simples, mas é uma vida que me traz tanta paz e tanta felicidade que algumas pessoas olham e falam assim, Silvânia, você é tão feliz, consegue, e é o que eu tento mostrar, eu faço alguns vídeos, eu tento mostrar isso, que eu sou feliz, né? E pede pro pessoal. Eu faço alguns vídeos mostrando a nossa realidade, morando numa área country, mas que você consegue ser feliz no simples. E eu ouvi até alguns comentários, se fosse para criar galinha, você criava galinha no Brasil mesmo. Você foi criar galinha nos Estados Unidos? E eu nunca tinha criado galinha. E eu sinto prazer em criar galinhas, em cuidar de animais, em cuidar desse lugar aqui, que eu acho maravilhoso. Já tive pessoas que veio aqui, se decepcionou e achava que poderia ser... Porque eu pinto um lugar tão maravilhoso, porque para mim é maravilhoso, que para algumas pessoas, talvez o olhar, a expectativa da pessoa é ver um lugar... muito chique, com muitas riquezas e tal. Mas a minha maior riqueza é isso aqui, é essa riqueza que eu dou valor. Gosta, né, Sim, da natureza, o contato com a natureza, com animais, é isso aqui. É a coisa melhor que existe. Então, o que Deus trouxe para mim e que me trouxe a felicidade total, além, claro, que primeira foi eu realmente ter essa intimidade com Deus, porque se eu colocar antes disso e depois disso, eu acreditava em Deus, eu confiava em Deus, eu buscava a Deus, eu fazia isso antes, mas não era da mesma forma. Sabe qual foi a maior diferença mesmo que eu tive nessa conversão minha, gente? Foi que a partir desse dia eu comecei a dividir todos os meus fardos, as minhas felicidades, as minhas alegrias com Jesus. E eu comecei a caminhar junto com Ele.
E além de caminhar, eu comecei a ter intimidade que antes eu não tinha. Eu não conseguia, eu não sabia que existia. Até eu colocava assim, Deus como um superior, e ele não deixa de ser superior, mas assim, como eu não poderia me chegar até ele tanto pertinho, ter essa intimidade. Porque com quem você tem intimidade? Primeiramente, seu amigo, com seu parente mais chegado. Você tem intimidade com todo mundo? Você conta suas intimidades para todo mundo? Não. Mas aí eu consegui, através da minha conversão, a sentir que eu posso ter essa intimidade. E que essa intimidade é que faz eu ficar mais próxima. E Deus quer isso de mim, de você, de todos nós. É isso que Ele quer, essa intimidade. Então, essa é a minha história. Hoje eu não estou feliz. Hoje eu sou feliz. Primeiramente, porque eu sei que Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. E que Ele transformou tudo que eu queria, o que eu mais queria, que era ter a paz. Ele conseguiu, não, eu consegui obter isso através do quê? Da graça do Senhor. Então, é essa mensagem que eu tenho aqui para vocês. O segredo é buscar o Senhor, a intimidade. Se você tem intimidade com aquele que pode tudo, quando você quer ter uma coisa... Quantas pessoas correm atrás de um político, quer ser amigo do político, quer fazer tal coisa, e o político ou uma pessoa que tem um poder maior pode dar um jeitinho para você conseguir tal coisa? É Jesus. Ele consegue tudo. Então, por que eu não vou ter intimidade com o que pode tudo, com aquele que criou tudo? É com ele que eu vou ter. Não é político, não é ninguém. É ele que consegue, porque ele é o dono de tudo, ele que criou. Gente, que lindo, né? É minha família. Nós somos da família mesmo. Eu amo. Graças a Deus. Nós estamos com Cristo e cada dia mais a gente se ama mais em Cristo também, né? Cristo. Além do laço sanguíneo. Do laço sanguíneo. É. Então, aí, só para fechar aqui, né? Ela falou uma coisa muito certa. Deus, ele não é ditador, né, meu bem? Não é. Ele não é ditador. Ele Ele é todo poderoso. Algumas pessoas pintam Deus como alguém irado, te obriga, que quer se você acabar não com a fizer, humanidade vai te matar. e que você vai penar na mão dele, mas na realidade está como estendida. As pessoas é que não percebem isso. E eu ficava também logo que eu me converti, porque foi um processo minha conversão, né? Eu me converti totalmente de coração, mas aí o processo de santidade, santificação. É como se vai ser diário até Jesus voltar. Isso, é um processo de santificação. Então, quando eu cometia alguns erros, assim, que eu falava, não, isso não está na vontade de Deus, né? Aí eu falava, Deus continuava me amando, eu continuava sentindo Ele. Eu falava, como que o Senhor pode? Eu não mereço. Entendeu? Aí que eu fui entender, não, é verdade, é a graça, não é merecimento, não. Porque se fosse por merecimento, nenhum de nós estaríamos nem vivos, né? Não. Mas graças a Deus por tudo, gente. Eu agradeço a vocês que ficaram até o final e peço que Deus continue abençoando a cada um e no próximo vídeo estaremos juntos, né? Então, até a próxima oportunidade, fiquem todos com Deus. E meu encorajamento hoje, pela minha experiência, é busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Se você estiver feliz, se você estiver triste, não deixe para buscar Ele somente quando você precisar dEle. Porque nós precisamos dEle todos os dias. Exatamente. Então, busque ao Senhor. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser aqui também, né? Vai. É mesmo. Podemos preparar alguma coisa um pouco diferente.